hoje a Deli Mendes não está falando da Copa Major Prates também, tem final já programada para o próximo sábado no campo do Ateneu. Adeli Mendes, um abraço, boa tarde, Adeli. Boa tarde, William. Boa tarde a todos que nos acompanham pela live. É sempre uma alegria muito grande poder usar de toda e qualquer ferramenta para falar de uma paixão tão importante como é o futebol. E principalmente nessa reta de chegada, o Campeonato Brasileiro, depois de 38 rodadas, eu até gosto de usar essa expressão quando comento futebol nos meus programas aqui pela rádio, que é o Campeonato Brasileiro Imprevisível Futebol Clube, porque o Botafogo, que liderou esse campeonato durante um bom tempo, ganhou aquela gordura para queimar. E que gordura foi essa? O Botafogo, de repente, viu tudo isso escapando entre os dedos, e o Botafogo não tem mais chances de conquistar o Campeonato Brasileiro. O Palmeiras é que está com tudo e não está prosa e pode levantar o caneco amanhã jogando contra o Cruzeiro no Mineirão. Saudar toda a galera aí das redes sociais, principalmente o pessoal que acompanha a live ao vivo. Para a gente é uma alegria muito grande ter cada um de vocês nos acompanhando no dia a dia aqui e ouvindo o nosso Papo de Bola. Muito bem. Adeli, para a gente já trazer o detalhe, a última rodada do Brasileiro tem os seguintes jogos. Goiás e América às 19 horas, é um jogo que ninguém tem chance mais, ninguém se classifica mais. Depois tem Internacional Botafogo, aí vem os jogos das 9h30. Coritiba e Corinthians, Fluminense e Grêmio, Cruzeiro e Palmeiras, Bahia e Atlético, Cuiabá e Atlético Paranaense, Santos e Fortaleza, São Paulo e Flamengo, Vasco da Gama e Bragantino. O jogo do América e do Goiás seria também às 9h30. Como ele não vai influenciar em nada na parte de cima, do meio da tabela e muito menos na parte de baixo, a CBF achou por bem colocar essa partida às 7h. Já está rebaixado tanto o Goiás como o América. Aí os outros jogos que valem rebaixamento, Sul-Americana e até título, todos às 9h30. Acredito que será uma rodada importante e os paulistas vivendo com uma ansiedade muito grande. Torcedor atleticano matematicamente ainda tem esperança do título, mas aí tem que haver uma combinação de resultado quase improvável. Mas no futebol a gente não pode cravar. Mas o Palmeiras é a equipe que está mesmo com os dois pés e quase as duas mãos para levantar aí o troféu de campeão depois, repito, de um Botafogo ter liderado esse campeonato aí por muito tempo. Muito bem, então aí, na sua opinião, tá aí o Santos, o Vasco e o Bahia, os três aí, eu cravei já no último sábado que o Bahia já era o quarto rebaixado. Só agradecendo, tem 10 pessoas já nos assistindo também através da live. Mas, Santos, Vasco e Atlético, na sua opinião, eu disse isso aqui quando foi à noite, eu ouvi a Rádio Sociedade da Bahia e lá escravava também. 17 pessoas nos assistindo, Adeli. Saudar essa galera aí. É muito bom ter o pessoal nos acompanhando. Aproveitando que temos 17 aí, se ainda não são inscritos no canal Os Campeões da Terra, aproveite para você fazer aí a sua inscrição aí no canal Os Campeões da Terra. É um espaço que a gente tem para falar das coisas do futebol, destacar os grandes de Minas Gerais, o futebol do Brasil, mas com ênfase também no futebol local. Bom, você falando do Bahia. O Bahia é hoje o time que tem a probabilidade muito grande de ficar com a última vaga de rebaixados para o ano que vem. O que tem que acontecer? Se o Bahia for derrotado pelo Atlético, o Vasco da Gama pode até perder para o Bragantino, que mesmo assim ele seguirá no Campeonato Brasileiro da Série A. O Bahia tem que ganhar do Atlético e torcer aí por um mau resultado do Vasco da Gama. Eu acredito que o futebol ele é surpreendente. Vai ser emoção o tempo inteiro e essa briga pela última vaga, ela vai até o finalzinho aí dos 90 minutos, quando a bola estiver rolando. Vai ser muito emocionante. O Cruzeiro viveu aí toda essa dificuldade, já se livrou
por causa da combinação de resultados da última rodada, mas aí, vamos aguardar então a bola rolar, porque o futebol brasileiro este ano foi surpreendente. Acredito que na era dos pontos corridos, talvez tenha sido o campeonato mais difícil da gente cravar quem seria o campeão. Para todo mundo, seria o Botafogo com aquela vantagem enorme. É até clichê a gente dizer isso. E de repente apareceu aí o Palmeiras, o Atlético Mineiro, o Flamengo. O Atlético, se não tivesse perdido alguns pontinhos preciosos, William, o Atlético teria conseguido levantar o caneco este ano. Mas futebol é aquele negócio, ninguém imaginava, nem nos melhores sonhos, que o Atlético pudesse disputar depois daquela vantagem do Botafogo, como o Palmeiras está chegando agora e pode ser campeão amanhã contra o Cruzeiro. Palmeiras, Atlético, Flamengo, Grêmio, Botafogo e Bragantino. Aí tá a briga, né, Adeli? O Botafogo, o pessoal tá lá já desesperado. O Palmeiras tem 69, o Atlético 66, o Flamengo também o mesmo número do Atlético 66 é o terceiro, o quarto o Grêmio 65, Botafogo 64, Bragantino 62. E tá aí essa briga, né? Amanhã eu também cravei Palmeiras campeão brasileiro antecipado. Porque o Palmeiras basta um empate, um Cruzeiro, para mim ele é campeão. O Atlético ele tem uma missão de ganhar do Bahia de 8-0 e torcer por um tropeço do Palmeiras. E uma goleada do Cruzeiro em cima do Palmeiras, que é muito difícil. O empate para o Cruzeiro já basta, vai estar garantido na Copa Sul-Americana. O Botafogo, estou frisando muito o Botafogo, que foi a decepção para os cronistas esportivos. Nesse momento, o Botafogo disputa a pré-Libertadores, o que é o futebol. O Botafogo tem que vencer a próxima partida para tentar aí beliscar essa vaga direta na Libertadores da América. E até isso está difícil. Estava olhando o último jogo deles lá contra o Cruzeiro, nas arquibancadas do Newton Santos, o torcedor estava jogando pipoca o tempo inteiro, dizendo que o Botafogo é pipoqueiro. Adeli, qual que é a sua opinião essa situação? Agradecer aos internautas, 20 pessoas nos assistindo, obrigado. Você que não se inscreveu no nosso canal, pode se inscrever, como diz o linguajar, mete o dedo aí, pode se inscrever mesmo, tá? Pode se inscrever. Deixa o comentário também. Deixa o comentário, pode dar a sua opinião, né? Isso é importante. Adeli, na sua opinião, na sua visão do futebol, o que aconteceu com o Botafogo nessa reta final do Brasileirão? Porque tinha 13 pontos de diferença, de frente. 13 pontos, tranquilo, era 4 partidas. William, o Campeonato Brasileiro, ele não é à toa que ele é tido como o campeonato mais difícil do mundo. Exatamente pela quantidade de jogos que tem, são 38 rodadas, e o campeonato dividido em 2 turnos. O Botafogo subiu da Série B para a Série A e ninguém imaginava que ele conseguisse ter uma arrancada daquela. E fomos todos nós surpreendidos com uma arrancada fenomenal do Botafogo, colocou essa pontuação de frente, guardou aquela gordura para queimar. E no segundo turno, com aquela troca de treinadores, eu acredito que acabou contribuindo muito para o que a gente pode colocar como adjetivo. Acho que o time perdeu um pouco o foco. O primeiro treinador, o português, que foi, me parece, que para a Arábia Saudita, se não me falha a memória, correto, ele tinha o time na mão e mantinha um foco. O time do Botafogo tinha um padrão de jogo definido e depois, acho que as mudanças de comando fizeram com que o time fosse perdendo foco. E quando notaram que o time estava perdendo o foco, parece que eles encontraram mais um adversário pelo caminho. A pressão psicológica, a pressão que vinha das arquibancadas, a pressão que provavelmente vinha de dentro da própria comissão técnica e diretoria, cobrando resultados. E principalmente da torcida. Porque se a gente que analisa o futebol, a gente está aqui no dia a dia, a gente comenta muito sobre futebol o tempo todo, a gente ficou surpreendido com isso. Imagina quem é torcedor do Botafogo, gosta da camisa da Estrela Solitária, a chateação e a decepção que ficou com o time. Essa cobrança do torcedor de jogar pipocas nas arquibancadas, ela já é o ápice do desespero do torcedor de ver que o time não tem mais chances de conquistar o Campeonato Brasileiro. E era um time que não dependia de ninguém.
com as próprias forças, ele chegou no topo mais alto de poder conquistar. É uma grande decepção da atual temporada do Botafogo por tudo que aconteceu. A fala do Diego Costa, ele disse o seguinte, que o time já se achava, o time estava muito sapato alto. Né? Ele deu parecer que o time já falou, não, vamos jogar mais, somos campeão brasileiro antecipado. Só que aí veio o Palmeiras e as outras equipes crescendo, o Atlético Mineiro, o próprio Flamengo, o Bragantino, o Grêmio, equipes que, quando teve o descenso da equipe do Botafogo, aí houve o crescimento das outras equipes dentro da competição, né, Dani? O que houve com o Botafogo, eu falei de perder o foco. O Diego Costa, quando fala que o time achou que era campeão antecipado, ninguém é campeão por antecipação. É um campeonato extremamente complicado, porque tem equipes que oscilam bastante e, de repente, elas reencontram o caminho do futebol. Vamos dar como exemplo o Atlético, que é aqui de Minas Gerais. O Atlético, na troca de treinador, saiu o Cudê, veio o Luiz Felipe Scolari, e o Atlético ficou 9 partidas ou 10 partidas sem saber o que era uma vitória. 9. 9. De repente, o time acerta, o Filipão encontrou aquilo de padrão de jogo que ele procurava e as coisas começaram a dar certo. O segundo turno do Atlético só não foi perfeito porque o time não chegou ao topo da tabela como todos imaginavam, mas está chegando na última rodada matematicamente com chances de brigar pelo título. É difícil, mas não é impossível. A pontuação dele já deu o título, né, do retorno do Campeonato Brasileiro. Exatamente, uma das melhores equipes do futebol brasileiro no segundo turno. Se o Atlético tivesse guardado no primeiro turno essas 9 derrotas que ele teve, digamos que se o Atlético tivesse perdido 7 partidas apenas, o Atlético seria campeão brasileiro. E já teria sido na rodada anterior, por causa da pontuação que dava para o Atlético isso. Mas é exatamente por isso que o futebol é apaixonante, é maravilhoso, que nos pregam essas peças aí. Adeli, a segundona mineira do Campeonato Mineiro, o Campeonato Mineiro da Série A começa em janeiro, né? Já foi definido os grupos já. A segundona mineira, que é o nosso destaque, é o que a gente vem falando, nosso representante está aí, já vem se preparando, vem trabalhando nos bastidores, já visando a segunda divisão que começa em abril. Logo depois termina a Série A, né, do Campeonato Mineiro, vamos ter aí a segunda divisão do Campeonato Mineiro já visando a subida para o ano de 2025, a Série A. O Norte, vem o Norte, mais 11 equipes, né, 2 equipes de Patos, vem o Valério lá de Itabira. Então, é importante a gente frisar a situação do Norte. Se Deus permitir, a Rádio Terra com os Campeões da Terra vai transmitir esse ano a segundona, onde o Norte estiver. Nós vamos estar fazendo de tudo para estarmos transmitindo, trazendo as emoções para o Norte Mineiro, para o Montes Clarence aqui. E a equipe vem aí trabalhando, né? O Vitão vem firme aí para essa segundona, né, Daniel? Até tem o convite à assessoria de imprensa do clube, já fiz contato com eles, para trazer o Vitor para esclarecer o que é que o time está fazendo neste momento. E o que a gente sabe está nas redes sociais, o pessoal tem acesso, são as peneiras, mas ainda não se fala do time profissional. As peneiras são para o 13, 15 e até o sub-17. Então o clube está trabalhando nos bastidores, está, porque ele já tem aí um diretor de futebol, que veio o Eugênio, que é experiente, já foi treinador, mas vem para uma função de diretor de futebol. E aí a gente vai aguardar para saber o que é que esse diretor de futebol vai preparar para ajudar na montagem de um elenco. Experiência já tem de sobra nessa categoria aí que o clube vai disputar. A Copa Major Praça chegando à sua reta final, sábado tem decisão no João Rebelo, Campo do Ateneu, às 15h, com transmissão dos Campeões da Terra, entre Vila Luísa e Novo Milênio. É o jogo das 3h, e é o jogo final, onde vamos conhecer o campeão 2023 da Copa Major Pratos, Juarez Gaguinho, Dali. É uma competição que empolgou, acompanhei algumas partidas
lá no campo do João Botelho. E as duas equipes que chegaram à final são equipes de torcida bem animada, é promessa de arquibancadas lotadas, o time do Novo Milênio, o time da Vila Luísa. É promessa, então, de um bom jogo lá no campo do Ateneu, disputado, e o pessoal capricha na vestimenta, os uniformes bonitos de cada equipe, e os jogadores levando a sério a competição, o que é mais importante. É respeitar o carinho do torcedor que vai ao estádio, é jogar para eles, é fazer uma festa, porque o público merece, e resolver dentro do campo. As duas equipes, repito, são equipes boas, bem montadas e já tem uma estrutura. Sempre chegam ali nessa reta final de competições quando disputa. Está em boas mãos a decisão da Copa do Major Prats. Muito bem. Então, vem aí o Campeonato Mineiro, como eu disse aqui anteriormente. Campeonato Brasileiro, né, Dani? Vamos aguardar aí para ver, para confirmar se realmente é o Palmeiras que é o campeão e vamos confirmar se é o Bahia que será o quarto rebaixado do Campeonato Brasileiro da Série A. Você já falou que o Bahia já é o rebaixado. Eu já cravei. Amanhã só vai confirmar. Só vai confirmar amanhã. Inclusive o pessoal da Rádio Sociedade lá de Salvador. Eu vou dizer que o Vasco e o Bahia vão ficar brigando até o finalzinho por essa vaga. Mas o que você acha que rebaixa? O Bahia está com tudo, porque já está lá dentro, né? O Vasco, se conquistar o empate, o Bahia perder, está bem para o Vasco. Eu acho que o Vasco está um pouquinho melhor, mas muito pouquinho do que o Bahia. Se houver um deslize do Vasco, aí o Bahia segura e o Vasco cai e o Bahia sobe. Mas está muito difícil para o Bahia. Eu vejo os problemas. O Vasco pega o Bragantino dentro de casa. Em questão de segurança, o pessoal está preocupado. Já está preocupado com a situação do Vasco. O treinador, o Ramon Dias, ele bate o pé firme que o time não cai. A equipe do Santos... Só depende, ele pode falar isso, ele até te interrompendo, porque só depende do Vasco. É ele fazer o dever de casa e o time dele não cai. É por isso que o Ramon está dizendo isso, ele está motivando a sua equipe e é esse o papel do treinador. Ele tem que dizer, meu time não cai. E o Santos joga contra o Fortaleza dentro de casa também, lá na Vila Belmiro. O Santos não cai. Né? 43 pontos, o Vasco 42 e o Bahia 41. A Rádio Sociedade, os companheiros da Rádio Sociedade lá de Salvador já cravou que é o rebaixamento, vem, e o Bahia, eles até disse que ontem começava 2024 para o Bahia. Deixa eu fazer um recorte, o que é o futebol, né? Ele é maravilhoso, é apaixonante por isso. O Bahia cai para a segunda divisão. E o Vitória foi campeão com méritos da Série B e sobe credenciado aí por uma campanha muito boa na Série B. Futebol é encantador exatamente por causa disso. Mas futebol tem uma coisa dele interessante, que a gente vem lidando no futebol, a gente vai observando os internautas, os amigos que estão do outro lado. Futebol é planejamento. Não tem outra coisa. O Cruzeiro, o Ronaldo diz, o planejamento do Cruzeiro era um time modesto, com salário pequeno, que ia ter sofrimento, e de fato teve. Parece que ele estava adivinhando. E permanecer na Série A era o primeiro objetivo. Se desse para disputar uma competição internacional, era o outro objetivo. O Cruzeiro está atrás desse objetivo e ele é palpável para a equipe do Cruzeiro neste momento. E para a próxima temporada o planejamento já começou. Eu não quero assustar o torcedor, mas essa equipe que disputou a Série A com o Cruzeiro esse ano, eu acredito que mais da metade desse time não permaneça para a próxima temporada. O principal que eu já vi falando o Wesley, né? O Cruzeiro vai caçar alguém para emprestar ele. O Wesley, ele é um passivo do clube. O Cruzeiro tem que emprestar para ele adquirir mais experiência, porque é um jogador que vinha jogando no Palmeiras. De repente, no Cruzeiro, ele não desaprendeu, ele não deu sorte. O Bruno Rodrigues tem proposta, o Cruzeiro não vai fazer loucura para ficar com ele. E agora, a grande preocupação é os dois laterais do Cruzeiro, o Marlon e o William. São os dois melhores laterais que acho atuando no futebol brasileiro nesse campeonato. Se salvaram e tem propostas pelos dois. Mas vamos ver o que o Cruzeiro faz, o esforço para manter esses jogadores. O Internacional está anunciando Scarpa, anunciando Bruno Rodrigues, vamos ver. Agora, a questão do Wesley, o que me preocupa é o seguinte, Andrei. Para a gente fechar, a questão do Wesley lá em Goiás cometeu um ato de indisciplina.
aí a situação fica complicada, ele ficar no elenco é difícil. O extracampo em qualquer equipe, seja ela de futebol, seja ela no especializado, o extracampo ele pesa e é um fator que é muito observado por quem está à frente coordenando. Então, o Cruzeiro é uma sociedade anônima do futebol, vai repensar aí alguns nomes. É óbvio que sairão, chegarão jogadores, mas o que a gente entende é que a base do Cruzeiro, nessa reta de chegada do Campeonato Brasileiro, ela conseguiu mostrar a qualidade do elenco da base do Cruzeiro. Acho que os meninos merecem mais oportunidades, porque ajudaram e tem o Robert, que está no time de cima, tem o Fernando, que não teve oportunidades, a gente tem o Juan Santos, a gente tem o Everton, a gente tem o Kaique, que é lateral esquerdo, a gente tem o Juan Índio, a gente tem o Vitinho, a gente tem de meia dúzia a 8 jogadores da base preparados para subir para esse time do Cruzeiro e fazer bonito. Porque passaram pela base, tem um carinho, uma identificação com o clube. O que você achou só para a gente fechar a nossa live aqui, o que você achou do Paulo Tuori nessa reta final? É indiscutível, para mim, ele foi o cara crucial ali, porque ele foi aquele treinador que teve coragem de brigar com os jogadores, chamar atenção, gritar, precisou de xingar, ele xingou os jogadores também na beira do campo. Na minha opinião, foi um cara que tirou o Cruzeiro lá do buraco, porque se continua do jeito que estava, eu acho que era dificilmente a equipe do Cruzeiro sair lá da zona da bagunça. Era o melhor nome para assumir o Cruzeiro no momento tão delicado que o Cruzeiro estava na competição. O Cruzeiro caiu para a zona de rebaixamento, precisava sair de lá, e ele assumiu o time com uma promessa de 6 jogos apenas. E disse que o Cruzeiro não cairia pela grandeza do clube, que ia lutar para alcançar esse objetivo. O objetivo que ele traçou, o Cruzeiro conseguiu permanecer na Série A do Campeonato Brasileiro. Terminou a partida contra o Palmeiras, missão cumprida. Ele disse que não treina time de futebol mais no Brasil. Aceitou, por já ser funcionário, ter o convite da SAF, aceitou o desafio e está aí o Tuori, treinador interino do Cruzeiro, garantiu o time na Série A. Ele cumpriu aquilo que ele se dispôs a fazer. Está de parabéns. Agora, para o torcedor do Atlético, eu não sei, o Filipão ainda tem contrato com o Galo até o ano que vem, e ele disse que ainda tem muita lenha para queimar. Eu não sei se mais uma temporada, se ele vai ter essa mesma relação de amor com o torcedor, porque antes era de ódio. De repente virou amor. Será que o Filipão está preparado para o desamor? Porque vem Libertadores, vem Copa do Brasil. Competições mais difíceis, quer dizer, né? Vem muitos jogos pela frente. A idade do Filipão também está um pouco avançada. Mas deu uma volta por cima. Muita gente falou que ele era um treinador ultrapassado. Inclusive, ontem eu ouvi uma emissora da Capital, um dos jornalistas lá ficou nervoso com a pergunta lá, com uma opinião que o torcedor colocou, porque, mas vocês citaram que ele era um cara ultrapassado, quando estava lá atrás estava perdendo. Eu ouvi muita gente da imprensa falando, Filipão ultrapassado, não vai dar certo no Atlético, não sei o quê. Hoje a gente está vendo o bom resultado. Também vou dizer para você uma coisa, o que influenciou muito, é claro, o trabalho do Filipão, mas segundo também o time, dos que mais investiu no futebol brasileiro, o Clube Atlético Mineiro. O Atlético, vale ressaltar, que era um time para brigar pelo título durante todo o campeonato. Segundo turno do Atlético, parece que alguém apertou uma luzinha lá e falou, gente, a gente consegue chegar, o campeonato está aberto. E eles compraram essa ideia. O Filipão é um treinador experiente e acredito que ele não está ultrapassado, porque só dele dizer numa entrevista que o melhor treinador em atuação no futebol brasileiro é o Abel Ferreira do Palmeiras, ele está mais do que certo. Correto. Adeli, muito obrigado. Na próxima semana tem outra live, certamente vai ser você e o Manuel. O Manuel não pôde estar hoje, né? Eu vou estar fazendo uma viagem, mas você e o Manuel vai estar aí cuidando da live para os amigos aí do nosso canal, Os Campeões da Terra. Obrigado, Adeli, mais uma vez. Eu é que agradeço a oportunidade e agradeço a todos que nos acompanham aí, a nossa live, o canal Os Campeões da Terra. Muito obrigado, viu, gente? Vai comentando aí, vai curtindo, vai comentando, vai deixando o seu like aí. A gente fica muito satisfeito com tudo isso e espero que a gente consiga
ajudar você a decifrar o dia a dia do futebol aqui. Esse é o nosso objetivo. Muito bem, gente. Um abraço a vocês. Na próxima semana, Adelir Mendes, juntamente com o Manuel Pinho, vai estar aqui fazendo uma live falando mais do nosso futebol, já preparando algo para o ano de 2024, tá certo? Se a gente não se vê pelas lives aí, desde já um Feliz Natal, um próximo ano novo a todos os nossos amigos internautas.